Lembra que eu falei que a cada 28 dias o ciclo se repete? Uhum. Então essa emoção, ela te visita para que você olhe para isso. Então nesses processos que nós vamos tratando com esses métodos terapêuticos, a gente vai ressignificando a nossa história. E o processo é de dentro para fora. Nós vamos nos conhecendo. E o autoconhecimento é a chave para tudo isso. Quanto mais nós nos conhecemos, mais livres nós somos. Filha do Rei Jesus, esposa do Albert, mãe da Martina, do Albert Júnior, da Louise e avó da Helena. Terapeuta, mentora, escritora e graduanda em psicologia, a convidada de hoje é Andréa Nunes. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do SMA Cast, um projeto de comunicação do Laboratório SMA para estar mais próximos de você, nosso cliente, nossa audiência e trazer histórias sobre odontologia, negócios e hoje com um assunto muito especial que é a terapia, que é a saúde mental com a terapeuta Andréa Nunes. Fica até o final desse episódio porque tem muito conteúdo para que você possa aprender a se conhecer um pouquinho mais, beleza? Vamos ao episódio. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do SMA Cast, o podcast oficial do Laboratório SMA. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é minha terapeuta, minha mentora, Andréa Nunes. Andréa, seja muito bem-vinda Eu que agradeço. ao nosso podcast. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com você. E Andréa, eu já queria começar esse podcast com uma pergunta um tanto que provocativa. Você acredita que uma pessoa pode trabalhar 12 horas por dia, ser competente e ainda assim continuar travada financeiramente por causa de uma ferida emocional na infância? Com certeza. Por que que isso acontece? Nós repetimos padrões o tempo todo. Uhum. E se você tem uma trava na infância, algo que não ficou bem resolvido, nós temos um ciclo que a cada 28 dias as nossas emoções, elas nos Cada visitam. quantos dias? A cada 28 dias, Cada 28 dias. aquelas emoções nos visitam. Para quê? Para que a gente possa olhar para isso. Uhum. Então, hoje, muitos adultos ainda continuam criança. Esse de 28 dias em 28 dias o ciclo se repetir, a pessoa não cresce nunca, seria isso? Com certeza. Então, quando a gente vê uma pessoa estagnada, né, que trabalha 12 horas e ela não consegue avançar, evoluir, tem esse bloqueio nas finanças, Uhum. é o quê? Um conflito emocional que ela ainda não resolveu, provavelmente ou com a mamãe ou com o papai. Aí a gente pode observar, se o dinheiro não fica, a trava, o conflito emocional pode estar ligado à mãe. A mãe. Se o dinheiro não fica. Se o dinheiro não fica. Certo. Agora, se o dinheiro não chega, pode estar relacionado ao papai. E por que tem essa diferença do dinheiro chegar e do dinheiro ficar? Então, Tipo porque assim, por que é correlacionado com a mãe e por que com o pai? tem pessoas que trabalham, ganham uma quantidade até generosa, mas ela sempre gasta mais do que ela ganha. Então, o dinheiro, ela sempre está no vermelho. Mesmo que o dinheiro que entra é até uma quantia generosa, Uhum. mas sempre ela está no vermelho. Então, o dinheiro não fica. Por quê? Porque ela não tem a permissão para ter esse dinheiro. E essa permissão do dinheiro ficar vem da mãe. Isso. Por quê? Porque essas travas emocionais que a gente não resolve. Então, esses bloqueios, até agora a gente estava comentando sobre Em off, né? em off, sobre essa imersão terapêutica que a gente vai estar realizando, que é o Nefesh.
Então nessa imersão, a gente vai fazer esse encontro com essa criança ferida. E todos nós temos uma criança ferida. Uhum. Aquela criança que ainda está fazendo birra, aquela criança que não cresceu. E muitas vezes a gente segue na vida fazendo birra, Mesmo depois de grande. mesmo depois de É, grande. a birra muda, né, mas continua sendo uma birra. Continua sendo uma birra. Até essa semana a gente na liturgia tem uma passagem que vem dizer isso, né? Do rei Acás. O que que acontece com ele? O que que aconteceu com ele? Ele queria comprar a vinha, só que o dono da vinha não quis vender. Uhum. Então ele chegou e se resguardou nos seus aposentos e deitou e não quis comer e virou. Então é como se. O que que aconteceu? Ele fez birra. Então, quantas vezes a criança Exatamente. chega, né? Então, por quê? Por conta de uma frustração, aí a criança faz birra, não quer comer. Eu que tenho filho pequeno, eu posso dizer porque eu vejo isso todo dia, né? Você falou um não, ou tem que fazer alguma coisa. Filho, tá na hora da gente se trocar pra ir pra escola. Pai, eu não quero. E vira aquela birra, vira aquele escarcéu, né? Então, porque a gente não tem a maturidade para lidar com essas frustrações. Então, a gente segue na vida fazendo birra. Fazendo birra como? Perdendo dinheiro. E a diferença é que uma criança de 3 anos não entende disso. E a criança lá de 20, 30, 40 anos que tá fazendo a birra, só que de um jeito diferente. É porque ela ainda não tem a consciência, então não chegou a esse nível de consciência, não chegou a essa maturidade. Por isso que, e como você fez a pergunta, muitas vezes a gente não avança na Mas nossa. mesmo com capacidade, André, porque assim, ó, vou repetindo, né, recapitulando a pergunta. A professora trabalha 12 horas por dia, ela tem capacidade, ela tem força de vontade, ela acorda cedo, faz o que tem que fazer, e mesmo assim a vida está estagnada. Mesmo assim, ela não consegue ter esse sucesso financeiro que ela gostaria de ter. Uhum. Por quê? Por conta dessas birras mesmo. Então, às vezes, a pessoa ela dá um jeito de perder dinheiro. É como se ela estivesse reprovando o papai, reprovando a mamãe. Então, o que que ela faz? Birra. Então, ela não consegue ter essa maturidade para. E por que que tem pessoas que conseguem fazer já ter a sua autonomia nas finanças e algumas outras pessoas não têm essa autonomia? Por conta disso. Então ela não consegue ter essa maturidade. Então, às vezes, a pessoa sempre está perdendo dinheiro, sempre está fazendo um negócio que não condiz com a realidade. Porque a mesma energia que você gasta para fazer dinheiro, você também gasta para perder dinheiro. Exatamente. Então, por que não a gente não usar essa energia a nosso favor? Por conta de quê? Por conta que a gente ainda não tem essa maturidade. Legal. É a criança que não foi curada mesmo, a Essa criança que criança, cresceu e continua fazendo birra pro pai e pra mãe. E essa birra seria alguma coisa pro pai e a mãe enxergar ela? com certeza, muitas vezes ela quer ser vista. Essa criança, ela quer ser vista, ela quer ser cuidada. E então, por que que ela faz birra? Para chamar atenção. Só que de uma forma inconsciente, ela continua perdendo dinheiro para chamar atenção do papai, da mamãe. Por quê? Porque ela quer ser cuidada. Então, enquanto a gente não consegue ter essa visão, a gente não consegue evoluir. E assim também nos nossos relacionamentos.
não só nas nossas finanças, mas nos nossos relacionamentos, na nossa saúde. Uhum. Então, muitas vezes eu acabo adoecendo para ser cuidado, para chamar atenção. Porque quando uma pessoa ela está enferma, ela está vulnerável E ela vai precisar de e cuidados. ela vai precisar de De cuidado. terceiros, né? Daí quem é esse terceiro, daí depende de cada um. Então, esse processo de desenvolver enfermidade, esse processo de finanças, da pessoa tá quebrado, tá falido e monta um negócio, tá indo bem, daqui a pouco a pessoa perde aquele pico de evolução e volta para a lona de novo e quebra e abre outra empresa. E Então, continua. e continua. Então, isso aí tem a ver com o quê? Com essa criança que ainda não evoluiu. Então, sempre que a gente vai num processo terapêutico, a gente faz esse encontro com a nossa criança ferida. Uhum. E enquanto nós não tivermos esse encontro pessoal com essa criança, a gente não cresce. André, e de todo esse encontro, essa é uma das dores que fez você buscar essa formação terapêutica? O processo terapêutico, eu falo que é para sempre, Uhum. porque existe muitos níveis de consciência. Uhum. Então, quando você está no processo terapêutico, é como se você evoluísse cada dia, porque você lembra que eu falei que a cada 28 dias o ciclo se repete? Uhum. Então essa emoção, ela te visita. Para quê? Para que você olhe para isso. Então, nesses processos, nessa que nós vamos tratando, essa com esses métodos terapêuticos, a gente vai ressignificando a nossa história. E o processo é de dentro para fora. Nós vamos nos conhecendo. E o autoconhecimento é a chave para tudo isso. Então, quanto mais nós nos conhecemos, mais livres nós somos. E é por conta dessa liberdade que a gente vai avançando nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, nas nossas Não, finanças. você falou aí de 28 dias a emoção, essa emoção nos visita. Eu vou até começar a anotar, então, os dias que eu sinto alguma coisa específica, para daqui 28 dias eu anotar e falar: não, é isso aqui que eu tenho que tratar, é isso aqui que eu tenho que fazer. Acho que faz sentido, não faz? Com certeza, nós temos até um método que chama metáfora ASB. Uhum, E na metáfora ASB, nós temos um diário de bordo. uhum. Esse diário de bordo, ele já vem com essas anotações. Ah, legal. Então, você é um material construído pela nossa mestre Sandra Martinhago, Uhum, que ela desenvolveu esse material dentro da neurociência. Então, ela desenvolveu essas metáforas, o qual a gente tira essas metáforas e vai disparando esses sentimentos, a gente vai conseguindo ler as nossas emoções. E tem esse diário de bordo que a gente faz essa anotação. Então, uhum. você vem aquela angústia, aquela ansiedade, aí você já se questiona: mas por que que eu estou sentindo isso? Por Hum. que que eu estou sentindo isso? Então, você vai podendo aí fazer essa volta. Não, eu já me coloquei em várias situações, falo me coloquei porque isso aconteceu, eu mesmo provoquei, né. Eu estar numa situação assim, de repente começa a vir uma angústia, alguma coisa, daí eu paro e falo: "Tá, mas espera aí, o que que tá causando isso?". E parece que não tem um motivo.
Então sempre tem um evento por trás. Então a gente precisa olhar o que aconteceu Antes da emoção vir. antes da emoção vir. Uhum, Então o que acontece? Então a ansiedade, né, ela é uma expectativa. uhum. Então a gente fica naquela ansiedade, porque o que vai acontecer? Então é natural essa ansiedade, Uhum. mas quando isso acaba desestabilizando a pessoa, né, igual, eu tenho algo para apresentar, e aquilo me atrapalha, Essa ansiedade. essa ansiedade me atrapalha. Uhum, Então o que a gente precisa? Olhar para isso. Por que eu me sinto assim? O que aconteceu? Então, normalmente, essa ansiedade ela está ligada a algum evento. E hoje nós vivemos numa cultura onde a gente é muito cobrado, né. Então, você muitas vezes você não tem permissão para errar. E às vezes o erro, ele pode ser fatal. Só que quando nós nos colocamos nessa situação de ansiedade, que eu não posso errar, que eu não posso falhar, e agora? Então é aquele eu tenho que estar no controle, eu tenho que estar controlando tudo. E isso foge do ser humano, porque se nós somos humano, nós somos falhos, nós somos limitados. E a gente precisa entender isso. Mas se eu me conheço, se eu faço esse processo do autoconhecimento, uhum. eu vou fazer a leitura. Por que eu estou me sentindo assim? Legal. E E é através dessa leitura, dessas perguntas que a gente faz no dia a dia que a gente vai chegar no caminho do autoconhecimento. a gente vai se conhecendo. Então, por que eu estou sentindo? E a ansiedade, normalmente, ela vem num misto de suor, a Exato. mão transpira, e vem aquela taquicardia. Parece que são vários sentimentos misturados, né? Isso, então já às vezes já está até no corpo. Então Uhum. a respiração fica ofegante, a voz fica embargada, e isso trava muitas pessoas de avançar na vida, Uhum. por conta dessa ansiedade. Então, com os métodos terapêuticos, a pessoa ela fica livre disso. Por quê? Dessas amarras Dessas amarras. Por quê? Porque ela emocionais. sim, porque ela começa a se conhecer. Então, se eu me conheço, eu sei o que está me gerando aquilo. Andréia, e nesse caminho todo aí que você tá da terapia, do desenvolvimento pessoal, você tá vindo não, você veio de uma transição de carreira, né? Sim, Você não é terapeuta a vida toda, sim, eu estou terapeuta. está terapeuta. Teve algum evento ou alguma coisinha específica que aconteceu na sua vida para que você buscasse esse caminho da terapia, buscasse esse caminho de terapeuta, de usar isso como uma profissão? Sim, quando veio a pandemia, né, então eu fiquei em casa. E eu queria fazer algo diferente, eu comecei a Na época você fazia o quê? eu 30 anos de comércio, Ah, 30 anos de comércio. 30 anos de comércio, então nós já estávamos, né, há 30 anos no comércio, e veio essa pandemia, né, e então o que eu já buscava? Algo diferente, que eu também já queria fazer essa transição. Mas não sabia para o que ainda. Para o quê? Então eu comecei antes da pandemia, eu já comecei a fazer esse trabalho de do autoconhecimento e os cursos, comecei a estudar bastante. E quando eu me dei conta daquilo, falei assim: "Nossa, agora tanto conhecimento",
tanta coisa que eu aprendi. O que que eu vou fazer com O que isso? que eu vou fazer com isso? E, e eu fui me encantando pela mente humana, eu fui me encantando pelo, pelas emoções, como que trabalhava aquilo. E para mim foi como se abrisse uma nova vida. E o que eu acho bacana, assim, também, que eu gostaria de saber sobre essa sua transição, sobre essa decisão que você tomou de estar terapeuta, como você mesmo disse, é... você aprendeu muita coisa, você estudou muita coisa, e aí você se perguntou, o que que eu vou fazer com isso, certo? Mas tem dois caminhos para você compartilhar isso. Você pode virar uma palestrante, pode se tornar, ou começar a falar na internet sobre isso, ou pode fazer o caminho que você fez, de começar a atender as pessoas individualmente. Que você vai estar ajudando pessoas do mesmo jeito, mas são coisas totalmente distintas. Uma você faz um trabalho individual com a pessoa, trata a pessoa. Na outra você leva a sua mensagem para mais pessoas. No meu ponto de vista, eu acho que esse caminho é mais difícil. O caminho do atendimento, de ter o paciente, de acompanhar a vida dele. Como que você se viu terapeuta tratando pessoas individualmente? Então foi assim uma coisa que aconteceu tão sutilmente que quando eu percebi eu já estava na clínica, já estava atendendo e já recebi alguns convites para trabalhar junto. Uhum. E também já daqui a pouco já surgiu já saiu o pós-pandemia, aí já começou a acontecer os workshops, começaram a acontecer as dinâmicas de grupo, as rodas de conversas, e é um mundo encantador, que me agrada, e eu me sinto bem fazendo isso, porque transbordar, eu acho que eu acredito que esse transbordar é a abundância na nossa vida. Então, quando você faz aquilo que você gosta, você faz bem, e o retorno financeiro vem junto. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas como que é atender, né? Igual você falou, como que é atender? Exatamente, porque atender é muito diferente de só compartilhar, né. Como que é isso? Então, o atendimento terapêutico, no caso aí da terapia, é um apoio, né, então nós somos mais apoiadores, Uhum. né. Por quê? Porque você vai, olhar para o outro e apoiar aquilo que tem no outro, porque Apoiar. porque ninguém, cura ninguém, ninguém trata ninguém, você é que se trata. Então o trabalho do terapeuta é mostrar aquilo de bom que tem dentro de você. E muitas vezes está perdido ali. Então quando a gente fala da criança, então é trazer de volta essa criança feliz, resgatar essa autoestima, resgatar essa identidade perdida. Porque o ser humano, ele é um ser que transcende. E aí dentro do Joaquim, mora muitos Joaquins. Sim, vários. Então tem muitas histórias aí. Uhum. E com as travas, os bloqueios, esses Joaquim vão ficando estagnados aí. E eles ficam impedidos de vir e avançar e evoluir para novos níveis de consciência. Uhum. Então, o trabalho terapêutico é apoiar esse Joaquim que está aí parado, que está estagnado, é trazer de volta. Então, é esse o trabalho, do terapeuta. Até nesse livro, né, que a gente fez aqui em 20 terapeutas,
20 terapeutas? 20 terapeutas. Então a nossa mentora, ela teve essa gentileza de fazer isso. Então Olha. nesse livro, né, ele tem a história de transformação, de vidas transformadas. E aqui eu conto a história, né, da minha transformação. O que nos impede de ter a vida com um novo significado? Que é aquela transição de carreira que você me perguntou no início. Então, eu dei um novo significado para minha vida quando eu vim estar terapeuta. Sim. Então, depois de 30 anos no comércio, eu vim para essa nova realidade, para esse novo propósito. E estando no comércio, você também teve que aprender a lidar com muita gente, né, André? Porque comércio você lida com pessoas o tempo todo, a todo tempo, o tempo todo, né? Com certeza. Então já vem uma bagagem, mesmo que não seja intencional, mas essa bagagem já existia. Esse conhecimento das pessoas, de saber que cada uma é de um jeito, de saber que um cliente reage de tal forma a uma coisa e outro reage de outra forma, né? Então essa bagagem, com toda certeza, já te colocou não um passo à frente, porque não é uma corrida, mas já te deu uma espécie de impulsionamento. Por exemplo, ó, você já tem essa base aqui, agora só falta você ajeitar e vai, como se fosse um empurrão. É isso mesmo, por conta de que é aquilo que a gente conversou no início. Dentro de mim também tinha muitas Andréias. Sim. E nesse processo do comércio teve muitas vivências. Então essa Andréia, comerciante, passou também por muitas oportunidades ali de aprendizado Uhum. dentro do comércio, Sim, porque é o tempo todo relacionamento, exatamente. relacionamento com o cliente, relacionamento com os fornecedores. Então, são vários relacionamentos. E a nossa vida, ela é apoiada em relacionamentos, Apoiado em pessoas. apoiada em pessoas. Então, nós sempre estamos pertencendo a um grupo, né? Ou um grupo familiar, ou um grupo profissional, ou um grupo de amigos. Uhum. Então, nós temos essa pertença. Sim. E isso está o tempo todo falando de pessoas, falando de relacionamentos. Então, como eu me relaciono com o outro? Como que eu vou ter um bom relacionamento com o outro se eu não me relaciono bem comigo? Essa é uma pergunta forte, hein? Então, Porque como eu me relaciono bem com outra pessoa se eu não me relaciono bem comigo mesmo? Esse relacionar bem consigo mesmo vem daquela frase que fala assim: é muito difícil lidar com o outro, mas é muito mais difícil lidar consigo mesmo todos os dias. E aí, nesse meio de lidar consigo todos os dias, a gente está sempre buscando distrações para a gente não ter que lidar consigo mesmo. Se a gente não lidar consigo mesmo, como que vai lidar com outras pessoas? por isso é importante o processo do autoconhecimento, da sua identidade. Saber quem é você, saber como que você se posiciona, como que você se emociona, né? Então, se eu sinto raiva, se eu sinto medo, se eu sinto alegria. Então, é aquilo que a gente conversou sobre as metáforas. Então, saber como que eu reajo na minha vida. Uhum. Como que eu estou reagindo? Eu estou no medo, eu estou na raiva. Então é saber, hoje fala-se muito em inteligência emocional, né. Então, se eu tenho essa inteligência emocional, né, eu posso me relacionar bem, só que eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou. Se eu não me relaciono bem comigo, eu não consigo amar o outro como o outro deve ser amado. É aquela frase, né, que o Cristo vem para exortar: "Amai-vos uns aos outros", ou "Amai ao outro como a ti mesmo". Mas se eu não tenho uma porcaria de amor comigo, como
Eu vou entregar uma porcaria de amor pro outro. Exatamente. Então, se eu não me amo o suficiente, se eu não transbordo na minha vida o amor, como que eu vou transbordar amor na vida do outro? Se eu não me priorizo, como eu vou priorizar o outro? Sim, então muitas vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu preciso cuidar, eu preciso fazer, eu preciso", né, isso Sempre em referência ao outro, né? sempre para o outro. "Ah, eu preciso, cuidar do filho, eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar do marido, eu preciso trabalhar", e até vai ser a pessoa não se escolhe, né, então, quando a pessoa não se escolhe, ela não se prioriza. E muitas vezes as pessoas acham que está sendo egoísta quando ela se escolhe, mas não é ser egoísta. Se cuidar é não dar trabalho para o outro. Sempre eu falo isso com meus clientes no consultório. Se cuidar é não dar trabalho Não para o outro. dar trabalho para o outro. Explica mais isso. Porque se você não se cuida, né, então se você é uma pessoa que não cuida da tua aparência, não cuida da tua alimentação, não cuida do teu físico, provavelmente você vai adoecer E vai dar trabalho para o outro, e vai dar trabalho para o outro. consequentemente. Quando você se prioriza, você se cuida, você tá cuidando do outro, porque você tá tirando a obrigação do outro cuidar de você. Porque você não se cuidou, agora alguém vai ter que cuidar de você. E muitas vezes eu escuto: "Ah, eu cuidei tanto do outro e esqueci de mim. E agora eu não sei mais quem eu sou". E aí a vida acaba ali, né? É, porque aí a Em pessoa vários casos, né, Andréia? vários A casos. pessoa passa a minha avó mesmo, posso falar pela minha avó. A minha avó, desde que eu me conheci por gente, ela sempre cuidou do meu avô, né. E aí ela cuidou do meu avô, cuidou do meu avô, cuidou do meu avô, cuidou do meu avô, e aí meu avô faleceu. Passou um tempo, ele era um pouco mais velho que ela, e ele acabou falecendo. E depois do falecimento dele, ela viveu ainda por alguns anos, mas ela não tinha conseguido encontrar um motivo para continuar viva. Isso foi muito forte, a gente viu isso por muitos anos. E assim, por mais que você tente ajudar, que você fale: "Ó, vamos dar um novo significado para isso", se a pessoa ela não se propõe a buscar isso dentro dela, realmente acaba os motivos, né. E isso aí é o que a gente conversou aqui. Então, o que que nos impede de ter a vida com um novo significado? São as nossas escolhas. Então, o que eu escolho para mim hoje? E como você citou, a vovó cuidava de todo mundo. Uhum, Então, ela escolheu cuidar de todo mundo. exato. E aí ela meio que esqueceu dela. Não é, ela perdeu a identidade. Então, o que que acontece quando a gente vive pelo outro? Nós acabamos não nos identificamos mais, porque as nossas vidas se misturam. E eu começo a viver a vida do outro. Então eu começo a viver a vida do filho, eu começo a viver a vida do marido, eu começo a viver a vida da casa. E agora quem eu sou? Quando tudo isso passa, né. Quem sou eu? Então o filho cresce, o marido vai, e agora quem sou eu? Então o que que nos impede de dar esse novo significado para a É, nossa vida? é muito forte essa pergunta, né. André, voltando um pouco no assunto lá do bloqueio com o pai, com a mãe. Eh, o que que significa honrar os pais, mesmo quando esses pais falharam no papel de pais com os filhos? Quando Então, esses pais não foram pais, como que faz? por conta das nossas crenças, né, então, nós temos as nossas crenças e nós vivemos e morremos pelas nossas crenças, é o que nos mantém vivo, São as crenças. são as crenças. Então, quando a gente olha para os 10 mandamentos, né, o quarto mandamento, honrar pai e mãe.
E o que que acontece com aquela criança ferida que está dentro de nós? Ela acredita que honrar o papai e a mamãe é continuar fazendo aquilo que o papai e a mamãe fazia. Mas muitas vezes eu preciso dar um novo significado para aquilo. E quando ela faz o oposto do que o pai e a mãe fazia? Então, nem num polo, Também tá honrando? nem num polo, nem no outro, mas no meio. Então, o que que é honrar pai e mãe? É dar certo na vida, né? Uhum. Então, se eu trabalho, como você disse, se eu trabalho 12 horas por dia, como que o meu pai gostaria? Que eu fosse um cara bem-sucedido. Uhum. Aí o cara fica fazendo perder dinheiro. Uhum. Então, isso aí é honrar pai e mãe? Não. Só que a criança, ela tá ferida. E ela acredita que ela, perdendo dinheiro, ela tá honrando o papai. André, Por mas isso é muito complexo, né? Porque, veja bem, a pessoa tá se esforçando, tá fazendo por onde, e aí ela tá perdendo dinheiro, mas daí por trás disso tem uma criança fazendo birra, fazendo birra, ferida. ferida. Mas ela quer dar certo na vida, e aí? É que o que que acontece aí? Então, às vezes a pessoa não tem essa consciência. Então, inconscientemente, ela acaba o quê? Honrando o papai, perdendo dinheiro. Então, isso porque para nossa mente, ela não faz distinção do que é real e do que é fantasia. Uhum. É uma coisa só. Então, para nossa mente, tudo está acontecendo no agora. Então, essas travas que eu tenho na minha mente, enquanto eu não trabalhar isso, eu vou continuar repetindo esse padrão. E é onde as pessoas continuam travadas nos relacionamentos, travadas nas finanças, travadas nas enfermidades. Por isso, a importância de fazer esse processo do autoconhecimento, de buscar a sua identidade, de trabalhar as suas emoções. Eu atendo pessoas que elas chegam no consultório, às vezes, adoecidas já com as enfermidades. E já aconteceu da pessoa resolver aquele conflito emocional e ter a remissão da doença. Então, o que que acontece? O que que tinha por trás daquela enfermidade? Então, aquela enfermidade estava gerando algum benefício para aquela pessoa. Só que quando a pessoa entende que aquilo não faz mais sentido, Simplesmente some, o se corpo cura. se autorregula. E tem o quê? A remissão da doença. E por que tudo isso? Porque nós somos mente, corpo e espírito. Não dá para olhar o ser humano só o biológico, ou só o emocional, ou só o espiritual. Nós precisamos transcender nisso tudo. Então, nós somos um ser integral. Nós somos essa tríade. E quando a gente entende isso, que a gente precisa evoluir nesses 3 campos, Uhum. a gente tem uma vida em abundância, que é a promessa do nosso Cristo. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, que é o que a gente chama de liberdade. Eu sou livre. Então, para que o Cristo vem? Ele veio para nos salvar. Então, nós já estamos salvos. Só que ainda a gente não tem consciência disso. Então, a gente já continua ainda preso nessas birrinhas, nesses mimimis, nesses relacionamentos. Ah, eu não perdoo, fulano isso, aquilo, e eu tô doente, e eu tô falido.
Então a gente segue na vida fazendo birra, como uma criança que ainda não cresceu. E quando a gente consegue ter essa clareza, né? Uhum. Quando a gente consegue nominar tudo isso, aí a gente sai dessa confusão. E aí, o que acontece quando a pessoa sai dessa confusão? É libertador, né, Joaquim? Então, quando você consegue nomear os seus sentimentos, saber o que você está sentindo, por que você tem essas crises de ansiedade, por que você não está dormindo à noite, por que você tem essas preocupações. Então, o que acontece? Você vai se liberando, você vai atingindo uma consciência que te faz o quê? Você rodar mais leve. E a vida, ela vai brilhando, ela vai crescendo. Então, vem essa abundância, que é a promessa do nosso Cristo. Então, muitas pessoas têm essa certeza que o Cristo é o Salvador, mas não têm a consciência. Então, é diferente você Ter ter a o certeza conhecimento, você ter o conhecimento e você praticar e ele. você ter a consciência daquilo que você está fazendo. Ah, explica mais. Então, você tem um conhecimento, Certo. mas você ainda não sabe como utilizar isso. Uhum. Então, é como se você, quando você toma consciência disso, você fala assim, nossa, por que que nossa, por que que eu não fiz isso antes? Então, você realmente vive aquilo. Ah, entendi. Então, você Mas eu vê, sempre soube disso e nunca, né? eu não aplico. Hum, Eu tenho conhecimento, mas eu não aplico. Entendi. Então, muitas vezes a gente é impedido. Por quê? Porque a gente ainda não tem essa maturidade. Falei assim, nossa, não acredito, de novo eu estou fazendo isso. Quantas vezes? Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Nossa, mas aconteceu isso de novo comigo. Uhum. Então, o que que é? Tipo assim, eu tenho esse conhecimento que eu estou fazendo movimento contrário a mim, mas ainda não aprendi. Eu não tenho essa consciência. E quando você toma essa consciência, é libertador. Aí as coisas começam a caminhar. Começa a caminhar. E aí, o que que a gente trabalha? Um dia de cada vez. Por quê? Cada dia já tem a sua preocupação. E a graça está no hoje, no agora. Então, nada vai se resolver no amanhã e nem no ontem. Então, a graça está no dia de hoje. Uhum. Então, por isso que a gente fala um dia de cada vez e cada dia melhor. Porque a cada dia bem vivido, o outro dia vai ser melhor ainda. Então, é esse nível de consciência que nós vamos tomando. Andréia, fala pra mim uma verdade sobre prosperidade que quando você fala para as pessoas costuma incomodar. É aquela coisa que você fala, não pode ser isso. A prosperidade, É. ela está linkada no servir. Aham. Então, se você faz um serviço para o próximo, você está transbordando, não tem como você não atingir a prosperidade. Porque você está proporcionando algo para o outro e aquilo vem para você em troca. Então, o servir, o serviço é o segredo da prosperidade. Então, a chave para prosperar é você servir, estar a serviço. Então a prosperidade está no servir. É, se eu não sirvo, não tem por que eu ser próspero ou alguém querer me remunerar para que eu faça algo relevante na vida da pessoa. Então, se eu não vivo para servir,
Eu Eu não gosto. sirvo para viver. E se eu tenho essa dignidade, esse merecimento de estar a serviço, eu sempre vou estar o quê? Aberto, acessível. E sempre eu vou estar numa atitude de gratidão. E a gratidão é o que nos leva para outros níveis de consciência. Porque se eu sou grato por aquilo que eu tenho, eu sempre vou me abrir para poder receber mais. Porque eu estou aberto. Agora, quando eu estou antagônico, eu estou contrariado, incomodado, atacado, Uhum. eu já estou ali preso, bloqueado. Então a graça não chega, prosperidade não chega, abundância não chega. Porque eu estou fechado. Estou fechado para a graça. Eu estou fechada para novas oportunidades. Sabe aquela pessoa sisuda, braba, que está sempre incomodada? Então, como que a pessoa vai poder receber algo se ela está travada? Uhum. Então, se eu sirvo com alegria, eu sou grato, Se eu sou grato. eu estou aberto e a graça chega. Esse é o segredo da prosperidade. Eu posso até não concordar com aquilo que esteja acontecendo na minha vida, Mas eu posso ser grato por isso. mas eu posso aceitar. Mas esse aceitar, Andréia, por exemplo, esse aceitar é aceitar no sentido de respeitar esse momento? Ou aceitar de, ah, é isso mesmo, eu aceito isso e... É eu aceitar mesmo na dor, no sofrimento. Às vezes acontece um relacionamento. Eu tinha uma expectativa sobre aquela pessoa Uhum. e, de repente, aquela pessoa me traiu. Aquela pessoa não foi, não, eu coloquei uma expectativa em cima daquela pessoa, mas eu acabei me frustrando com aquela pessoa. Uhum. Então, para que eu passei por isso? A pergunta: para que eu estou passando por isso? É esse o aceitar. O que que eu É o tirar o aprendizado mesmo de é, uma situação que aparentemente parece que não tem nada para aprender. para que eu estou passando por isso? Para que eu estou enfrentando, agora foi o Dia dos Namorados, né, o Dia dos Relacionamentos, então, É. dia 12 agora o pessoal, então, para que eu estou vivendo um relacionamento abusivo? Então, para que eu estou nesse relacionamento? André, eu vou aproveitar o gancho que você colocou do Dia dos Namorados para te fazer uma pergunta. Uma pergunta não, vou te contextualizar sobre o que eu vi na internet. Eu achei uma falácia, tá? Mas eu achei que seria só para trazer engajamento mesmo. Mas eu vi um post do influenciador bem famoso falando assim: Dia dos Namorados é dia dos namorados, não é dia dos casados comemorar o Dia dos Namorados. Tá, aí foi beleza. Continuei lendo o texto. Que o namoro, ele foi feito para acabar. Ou ele acaba se tornando um casamento, né? E acaba o namoro, vira um casamento. Ou ele acaba de não deu certo mesmo, cada um segue o seu caminho. O namoro foi feito para acabar. Se você está comemorando o Dia dos Namorados estando casado, você ainda não está casado. Aí eu olhei para aquilo e falei, não, pera aí, cara, isso aqui só pode ser para dar engajamento, porque assim, eu particularmente enxergo como uma oportunidade de você criar um momento romântico com o seu cônjuge. Como que você enxerga isso? Cada um tem uma visão, né? Certo. Então depende da maneira que você olha. Aham. Então você pode olhar para um relacionamento de namoro, acabando sim num casamento, né, que é uma coisa mais sólida, mais firme do que um namoro. Às vezes a pessoa fala: eu estou enamorado", mas eu sempre digo que amar é decisão, então você decide amar.
Na verdade, tudo é decisão, né, É, Andréia? A gente decide tudo, igual você falou, eu posso estar numa situação, eh, uma situação difícil, mas se eu aceito e sou grato por aquilo, né, então, é isso. Então eu decido. eu decido estar enamorado por aquela pessoa, né. Então eu tenho uma história de enamorada, né, eu brinco que é 56 anos que eu e o meu esposo estamos juntos, Hã. porque eu conheci o Albert na maternidade. Então quando eu nasci, ele foi me visitar, porque as nossas mães eram amigas e nós conhecemos desde a maternidade, então nós estamos aí nesse processo de enamorados há tanto tempo. Que legal. Então Eu não sabia dessa história. nós conhecemos desde sempre. Aham. Então desde quando eu nasci eu conheço o meu esposo, então sempre eu tenho essa certeza que Deus ele nos envia em pares. Então você que ainda não tem o teu par, né, não se preocupe, que tenha o seu par. Deus ele sempre nos envia em par. Então se você ainda não encontrou o seu par, você precisa se conhecer melhor. Mesmo nas situações de pessoas que já estão lá na terceira idade ou além disso, e ainda estão sozinhas. Então nós sempre vamos estar juntos com alguém, mesmo não ser, às vezes os pares, né, quando a gente fala de par, é parceiro, né, então a gente fala parceiro. Eu tive a graça de encontrar meu par logo na maternidade. E que E sorte, hein, e porque Andréia já tem gente que tá rodando aí. e eu encontrei e decidi ficar, Aham, né, então eu decidi ficar. Então por certo. isso que eu falo que amar é decisão. Então eu decidi estar com esse meu par, meu parceiro, meu companheiro, e então tem o quê? Tem tudo. É uma vida toda, é uma história. E passamos muitas coisas juntos, mas Uhum. nós decidimos aceitar. Então, Todos os dias estarem juntos, né. então, quando a gente vem para um relacionamento, isso é o que? Estar maduro, ter a certeza de que você decide estar em par. É, porque quando o padre fala lá, né, no altar, promete amar e respeitar na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Não é quando ela estiver alegre ou triste ou saudável ou uma enfermidade, eu vou sentir amor. Não, não é isso. Eu vou decidir amar essa outra pessoa, estando na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, por todos os dias das nossas vidas. É essa decisão que você está falando. É isso aí. Não Então, é ela tá doente, mas eu sinto muito amor por ela. Não, você não sente, você decide. decido amar. Então, decido a cada dia. Então, eu amo hoje. Hoje eu decido amar. Amanhã eu não sei. Amanhã, se eu acordar, eu decido amar. Descendo de novo. Eu decido de novo. Então, é um dia de cada vez e a gente vai construindo a nossa história. A gente precisa ter essa clareza que a nossa vida, ela é o agora. É o aqui, o agora. Ninguém ama amanhã. Eu amo hoje. Eu decido amar hoje. Então, a parceria, o companheirismo é esse. Eu estar junto, eu Muito bom, decido por você hoje. muito bom. Agora, para isso, você precisa se amar. Você precisa se conhecer. Senão você vai fazer igual o rei Acabas. Você vai virar para o lado, né? Então, quantas vezes a gente Não deita vai comer. e vira para o lado e faz birra e não quero comer
e eu estou adoecido, então é a criança. Então, a gente precisa olhar dessa criança. Então, quantas pessoas estão aí num relacionamento como criança ainda? Então, ainda não tem essa maturidade. Não alcançou ainda, né? Essa criança feliz, Hum. a criança ferida. Então, a gente vai olhar para essa fase que ainda não está madura. E falando um pouco sobre negócio agora. Você teve sua transição que você fez, igual você falou, foi uma coisa muito natural, né? Quando você viu, já estava acontecendo, você já estava no consultório, você já tinha seus pacientes e a vida já estava acontecendo ali. Teve algum momento que você parou assim, olhou e falou: acho que isso aqui é um negócio, hein? Sim, eu como uma boa empreendedora, então eu olho Oportunidade em tudo. oportunidade em tudo. Aham. E eu vi um nicho de mercado nesse ramo da saúde mental. Uhum. E uma coisa que me encantava, me encanta, e não tudo aquilo que você faz com facilidade, você tem prazer em fazer, você sente, eh, bem-estar naquilo que você está fazendo, você vai ser uma pessoa de sucesso, Vai se destacar. vai se destacar. Então, o que aconteceu na terapia, no mundo da saúde mental comigo, foi algo natural e eu falei e quando eu me vi já na clínica fazendo dinheiro, daí já fazendo os workshop, e e foi tudo acontecendo, assim, e eu fui gostando de tudo aquilo. E como eu já tenho esse dom de comércio, de sempre ter empreendido desde sempre, então desde quando eu me conheço, sempre eu gostei de fazer bons negócios, né, então Tem o perfil empreendedor aí dentro, então. eu tenho essa, né, Essa veia. essa veia, esse dom de empreender. Então eu fui vendo aí nichos, workshop, as mentorias, os livros e os grupos, né, e também agora com esse mundo, que esse universo que se abriu aí, o online, atendimentos online, a gente consegue atender até para fora do país. Então é um, assim, algo muito bacana que foi acontecendo. E aquilo que a gente comentou, é o servir, você estar a serviço. Uhum. Igual quando você me convidou para fazer esse podcast, eu eu falei assim: "Poxa vida", né, o Joaquim poderia ter convidado tantas pessoas, e ele resolveu me convidar. Falou assim: "Não, eu vou". Então é algo que me encanta falar, estar, então não é pesado para mim, é leve. Então tudo aquilo que você faz leve, Vai tranquilo, né? vai tranquilo, você se coloca a serviço e o retorno vem, o resultado vem. Eu conto essa história, você falando sobre isso, eu lembrei de uma notícia que eu recebi semana passada, de um amigo meu. Esse meu amigo, a gente se conhece tem muitos e muitos anos, assim, desde criancinha mesmo, né? E desde criancinha ele me falava assim: eu vou ser piloto de avião. Sabe aquela história de criança, né? Hoje eu pergunto pro Bento: Bento, o que que você vai ser? Ah, eu quero ser bombeiro, quero ser policial, quero não sei o que, que é um monte de coisa, né? E esse meu amigo, ele era muito específico: eu quero ser piloto de avião. Ah, passava alguns anos e a criança muda, né? Eu já quis até ser jogador de futebol, né? E ele nunca teve essa vontade, tá? O que que você vai ser? Eu vou ser piloto de avião. Eu vou ser piloto de avião, eu vou ser piloto de avião. E os anos foi passando, a gente foi crescendo e ele já foi começando a estudar isso. Vou ser piloto de avião, acaba o ensino médio, e aí, o que você vai ser? Vou fazer engenharia, acho que é aeronáutica, né? Alguma coisa nesse sentido. Não sei o nome do curso, tá? Mas eu acredito que seja isso. Ele fez esse curso, e aí depois ele foi atrás lá das licenças para virar piloto e tudo mais, e foi crescendo. Os anos foi passando, ele foi tendo horas de voo, foi passando, passando. Ele se tornou piloto, e semana passada eu recebi a notícia
ele me mandou que ele tinha sido contratado por uma grande empresa de aviação. E a hora que eu vi aquela mensagem, passou um filme assim na cabeça, porque assim, mesmo que de forma remota, eu acompanhei muito ele, né? Desde criança a gente brincava, né? Estudou junto, brincou junto, cresceu junto, né? Assim, ele decidiu isso muito cedo, ele já sabia o que ele queria muito cedo, mas isso foi uma coisa tão leve que muitas vezes, por exemplo, na nossa adolescência, na juventude, a gente falava, pô, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, não, tem que estudar. Vamos sair, vamos sei o que, não, vamos estudar. E aí a gente ficava naquela, pô, mas o cara, né, não vai aproveitar a vida, não vai não sei o quê. E aí depois ele me mandou essa mensagem semana passada me falando sobre isso. E aí eu olhei pra trás e falei, cara, em nenhum momento isso pesou pra ele. Que ele tinha foco. Então Em nenhum momento aquilo atrapalhou ele ou ele se sentiu que ele estava perdendo alguma coisa é no porque o meio desse foco caminho, né? dele era esse, né? Então é aquela palavra. Tudo que pedirdes em oração já é teu. Então, e nós não nos atentamos para isso. Então, quando a gente pede algo e a gente mentaliza, a gente foca, a gente acredita naquilo. E aquilo vem para a gente. Por quê? Porque você já está mentalmente se organizando para que aquilo aconteça. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, é sorte. Não é sorte, é um esforço. É um esforço. É um esforço Nesse, contínuo. nesse caso desse amigo meu, eu que acompanhei ele, falo, cara, ele merece cada centímetro de coisa que tá acontecendo com ele. Porque foi muito esforço. Foi muito esforço, foi muita. É emocionante. É emocionante porque o dia que ele me deu a notícia, eu fiquei emocionado. Fiquei muito emocionado mesmo. E às vezes a gente pensa que foi porque a gente coloca a energia em cima de alguma coisa que a gente quer, só que às vezes é pesado. Por quê? Porque você não gostaria de estar fazendo aquilo. Então aquilo se torna um peso, porque você não se identifica com aquilo. Porque quando você se identifica com aquilo que você está fazendo, aquilo é leve. Mesmo que você fique ali horas e horas fazendo aquilo. Uhum. Então, é como a gente falou aqui no meu caso da terapia. Então, eu fiquei horas e horas estudando sobre a mente humana, sobre a saúde mental, sobre os métodos. Mas, para mim, era prazeroso, era Então, dopaminérgico aquilo. Então, para mim, é um esforço que eu fiz, é uma energia, é mérito meu? Sim, coloquei energia em com cima certeza. disso. Mas, para mim, era dopaminérgico, porque aquilo para mim me causava um bem-estar, fazer aquilo. Então, me causava prazer em estudar, em descobrir, em aprender, em estar nessas imersões, porque a terapia, ele é também um caminho de imersão. Então, todas essas técnicas que eu aplico, eu também já recebi essas técnicas. Então, eu já fui, O paciente da é, história, né? eu já fui curada disso Sim. também. Então, eu vou aplicar, mas eu já recebi o processo. E aí fica leve, porque você sabe que vai dar resultado. Muito bom. André, tem algum legado que você quer deixar? Eu acredito que o nosso maior legado é a nossa descendência. Hum, E explica mais sobre isso aí. Eu nunca ouvi você falar sobre o isso. nosso maior legado é a nossa descendência. Certo. E, e gratidão àqueles que vieram antes. E agora, esses que estão chegando, eles vão
ser as nossas melhores versões. Então eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade agora de ser avó. Então eu vejo aí na minha neta já essa nova oportunidade de vida. Então é para isso que nós viemos, para deixar o que? Essa impressão, né? Então esse legado que a gente deixa, esse imprint na nossa descendência. Então eu sempre falo isso com as minhas filhas. Vocês são as minhas melhores versões, os meus filhos. Então eu posso ver ali. Agora participei num congresso junto com a minha filha. Nossa, que orgulho, né? De vê-la doutora, palestrando, ministrando conhecimentos. Então, aquilo para mim foi um motivo de muito orgulho. Aquilo que você plantou lá na infância, agora dando os frutos. Então, agora vem a Helena, a minha neta, se vê já aquele monte de sinapses acontecendo, aquele neurodesenvolvimento assim surpreendente que a gente fica encantado, mas isso é o quê? É fruto, né? Uhum. De um investimento que você fez lá atrás. Então, quando eu falo que Deus chama em pares, que chamou eu e o Albert para estarmos juntos nessa vida, então foi para isso, para deixar essas sementes. Então você acredita que esse legado, então, seria o desenvolvimento essa gratidão aos que vieram antes e esse autodesenvolvimento para que as próximas gerações sejam melhores. Melhores. Você está tendo um pensamento muito além, né, Andréia? Porque assim, normalmente quando se faz essa pergunta de legado, normalmente as pessoas respondem muito sobre elas e sobre o que elas querem ensinar ou para o mundo ou para alguém. Mas aí a gente já está falando num pensamento de gerações. É essa É um missão desenvolvimento de de gerações. gerações. Então, nós viemos para quê? Para melhorar essa espécie humana, né? Então, é isso que o Criador espera, né? Então, que a gente execute essa missão. Então, se me chamou em par, e se eu fui chamada para o matrimônio, se eu fui chamada para deixar essa descendência, então, para deixar o quê? Para deixar pessoas que possam fazer a diferença na humanidade. Fazer a diferença como? Honrando esse Criador. Então, é essa honra a quem? A Ele toda a honra e toda a glória. Então, eu gosto muito, eu como aqui em Bandeirantes nós temos aí o Santuário de São Miguel Arcanjo, né? Então, uma frase que sempre eu digo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a admiração, toda a adoração. Por todos os séculos dos séculos. Todos os séculos dos séculos. Então, ninguém é como nosso Deus. Isso nós somos filhos, nós temos que honrar esse Deus, deixando o quê? A nossa impressão nas criaturas, nos filhos. Os filhos dos nossos filhos, a essa descendência. Ciclos melhores, de pessoas melhores. Caminhando para quê? Porque nós somos seres que transcendem. E como diz na palavra, né, na casa do meu pai tem muitas moradas. Então essas moradas são os níveis de consciências que nós vamos atingindo durante a nossa vida. Então, em qual morada que nós estamos?
Qual o nível de consciência que nós estamos? Muito reflexivo, né? É olhar para dentro e entender o momento que você tá. Sim, que sempre é o que nós trabalhamos, o movimento sempre é de dentro para fora. Você vai refletir aquilo que está dentro. Muito bom. Andréia, vamos para a última pergunta. E assim, já falou sobre legado, sobre deixar gerações mais bem respaldadas para que evoluam e cresçam e tenham seu papel na sociedade, na humanidade. Mas, Andréia, você tem uma última oportunidade na vida de falar uma frase. Vamos supor que é a última oportunidade de você falar alguma coisa. Você só tem essa frase para falar. Que frase seria essa? Viver, porque foi para isso que nós viemos, para viver. Então, eu gosto muito disso, eu falo assim, deixa viver, Deixa viver? deixa viver. Então vamos viver. Que nós estamos aqui para quê? Para viver. Para viver. Então, que hoje seja o melhor dia da sua vida. E que você viva com muita intensidade. Então, viver é o que eu faço. Né? Minha meta diária é viver. Cada dia de uma vez. E cada dia melhor. É uma frase assim que não é óbvia, mas ela é óbvia. Por quê? Viver todo mundo vive. Mas será que eu tô vivendo intencionalmente? Né? É uma frase que eu gosto que fala: eu vim para que todos tenham vida. Então, se você vive, você está Vivendo o propósito de vivendo o Cristo, né? propósito de Cristo. Que ele veio para Ele que todos veio para que tivessem. todos tivessem vida. E se eu não vivo, eu não estou honrando esse Cristo, eu não estou honrando essa frase. Então, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Então, não é qualquer vida, não é uma vidinha medíocre. É vida. Muito bom, André. Andréia, como que o pessoal faz para te achar nas redes sociais, te achar onde você costuma compartilhar seus conteúdos, seu conhecimento, para marcar uma consulta? Então, eu tenho meu endereço no Instagram, Andréia Nunes Terapeuta. Também tenho o Facebook, tenho o link que vai para o meu WhatsApp, né? Então, hoje eu No faço, Instagram, né? eu tenho um atendimento online, presencial. Também nós temos os workshops. Agora, em julho, nós vamos ter aí uma imersão terapêutica de 4 dias lá em Rancharia, junto com o grupo Polo Nefesh, tem as mentorias, os grupos terapêuticos, as rodas de conversas. E nós estamos a serviço do rei. Bacana. E o que eu sempre digo para mim, no meu consultório, né? O sim é meu, mas quem realiza é o Senhor. Eu aplico as técnicas. Eu só aplico as técnicas. Uhum. Mas Mas quem realiza? quem realiza é o Senhor, de acordo com o que cada um acredita. Muito bom. É isso. Estamos finalizando então o segundo episódio do SMA Cash. Espero que você tenha gostado. Se você gostou ou não gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo episódio. Um abraço.